A maneira como nós olhamos, observe isso aqui, a forma como nós olhamos para aquilo que psicologicamente nós somos é uma forma equivocada. Nós estamos tentando controlar, dominar, reprimir, ou fazer alguma coisa contra esses estados internos em que nós nos encontramos, porque eles são conflituosos, aflitivos e de sofrimento. É por isso que nós temos como ideal, pelo menos para alguns isso é um ideal, ter um encontro com a felicidade, como ter um encontro com Deus. A pergunta é como encontrar a felicidade. Para outros, a pergunta é como encontrar Deus. Mas o propósito é se livrar do sofrimento. É encontrar a felicidade para se livrar do sofrimento. É encontrar Deus para se livrar do sofrimento. E o caminho para a maioria de nós é tentando controlar, reprimir, dominar, fazer alguma coisa contra essas emoções que geram aflições, que geram desordem, confusão e problemas em nossas vidas. No entanto, isso não resolve. Isso não faz desaparecer o problema, desaparecer a desordem, o conflito ou o sofrimento. Assim, quando as pessoas falam sobre esse encontro com a felicidade, ou esse encontro com Deus, elas não compreendem que, antes de tudo, nós precisamos compreender a nós mesmos, compreender nossas emoções. A emoção presente em nós, ela é algo muito forte, extraordinariamente forte. Assim como também os nossos pensamentos, nossas inclinações de ideias, de crenças, de conclusões. Isso está constantemente produzindo ações em nossas vidas. Ações que geram mais problemas, mais aflições, mais complicações. Portanto, nós precisamos compreender isso. Como isso funciona. Portanto, antes de tudo, antes da ideia de encontrar Deus, ou da ideia de se livrar do sofrimento, ou de encontrar a felicidade, nós precisamos investigar a natureza da consciência em nós, que envolve a presença de emoções e pensamentos, além de sensações e sentimentos. Nós precisamos estar cientes disso, conscientes disso. E quando isso ocorre, nós nos tornamos alertas para reconhecer, para ver nossas emoções, para ver os nossos pensamentos, ver toda essa inclinação forte, que é a inclinação desse eu, desta pessoa, nesta mente que eu tenho. Não há uma separação entre esta mente que eu tenho e a pessoa que eu sou. A pessoa que eu sou, a mente que eu tenho e essas emoções, assim como esses pensamentos. O ponto é que nós estamos muito apegados a isso, agarrados a isso, e não sabemos lidar com isso. Portanto, não é como encontrar a felicidade ou como encontrar Deus, e sim como nos livrarmos deste eu.
deste ego. E sim como nos livrarmos desta imposição das emoções, dos pensamentos, para este eu, para este centro, em torno do qual a vida parece estar acontecendo. Essa é a vida particular da pessoa. É nisso que aqui estamos investindo com você, na investigação da natureza do eu, nesse aprender sobre nós mesmos, nesse aprender sobre o autoconhecimento. Quando nos libertamos da infelicidade, é que de fato temos a presença daquilo que é real. O fim do conflito, o fim do sofrimento, o fim da desordem, da confusão, é o fim da infelicidade. Não se trata de ir em busca da felicidade, mas de investigar a natureza, a estrutura, a base para esta infelicidade. E a base são esses pensamentos, emoções, sentimentos e sensações a serviço do ego, a serviço do eu. Portanto, a presença do sofrimento é a infelicidade. Quando temos essa ciência, esta percepção, essa consciência, o que acontece? Nós não temos isso. Nós temos alguma consciência dos nossos medos, desejos. Nós temos alguma consciência dos nossos apegos, do quanto eles são fortes em nós. Esses sentimentos que trazemos, sentimentos de ódio, inveja, medo, raiva, gostar, não gostar. Observe que nós somos infelizes, mas não temos a ciência desta infelicidade. Nós não aprendemos a olhar para nós mesmos. Não temos esta arte de ser, porque não aprendemos o autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento é aprender sobre nós mesmos. É aprender como funcionamos, como a mente sustenta sua velha estrutura de continuidade em cada um de nós. Nós estamos sendo infelizes porque vivemos assim, nesses apegos, nesses sentimentos, nessas emoções, nesses pensamentos. E eles são fortes, e eles se sobrepõem e controlam nossas ações. Portanto, aquela velha ideia de alcançar a felicidade realizando projetos, sonhos, adquirindo fama, dinheiro, poder, tudo isso é inteiramente falso. É algo completamente falso tudo isso, porque você continuará na mente de uma forma miserável. A mente em nós é a presença dessa miséria. Você pode ser alguém famoso, reconhecido publicamente como alguém muito importante. Você pode ter fama, dinheiro, poder, mas internamente você continua em aflição, em sofrimento, buscando toda forma de preenchimento para preencher esse vazio existencial, essa dor criada por esse sentido de separação entre você e a vida, entre você e Deus. Portanto, será que a pessoa está se dando conta disso? Olhe para o mundo à sua volta. Como pessoas, nós não temos a menor noção deste assunto.
Pior ainda, nós não temos a menor inclinação para investigar isso, para olhar para tudo isso, para olhar para os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para ficar ciente dos nossos apegos. Apegos a lugares, a pessoas, a emoções, a sentimentos, a pensamentos. Assim, os nossos apegos são diversos. Nós não olhamos isso, não observamos isso, não sabemos olhar para nós mesmos. A verdade é que tudo isso atua como barreiras, como obstáculos para uma visão da vida, para um pensamento claro, para ações verdadeiras, para sentimentos e emoções inteligentes. Se não há esta clareza, não há toda esta condição de luz no pensamento, no sentimento, na emoção, na sensação, na ação. E mesmo assim estamos falando de ter um encontro com Deus. A base para esse real encontro com Deus é o encontro com a verdade. E não a verdade. Esse é o ponto. Não existe qualquer possibilidade de verdade na vida da pessoa, porque a pessoa é a ilusão. A pessoa é a barreira, a pessoa é o obstáculo, a pessoa é esta separação entre a vida e este ser. A realidade deste ser, que é você, em sua natureza verdadeira. E a vida, há uma barreira. Essa barreira é a base que sustenta a divisão, a separação. É a presença desta dualidade. Aqui nós precisamos, na vida, ter uma aproximação dela em liberdade. Na Índia há uma expressão para esta liberdade, presente na vida como ela é, quando a ilusão não está mais presente. Eles chamam de moksha. Moksha é a liberação, é a vida em liberação. Não é alguém na liberação. É esse estado natural de ser liberado em linha com a vida, sem a separação da vida, sem a separação do outro, sem a separação da felicidade. A felicidade é a natureza desta liberdade, que é moksha. Essa é a natureza desse ser, quando Deus se revela. Então, o que é esse encontro com Deus? O real encontro com Deus é a presença da verdade, quando não há mais ilusão, quando não há mais ignorância e, portanto, sofrimento. E toda essa desordem criada pelo pensamento, pelas emoções, pelas sensações, quando estão a serviço desta falsa identidade. Observe que as sensações, emoções, pensamentos, percepções, tudo isso tem o seu lugar quando a ilusão não está presente, quando não há mais a ideia de alguém no controle. O pensamento cria a ideia de alguém presente.
Vejam como é interessante isso. É a própria presença do pensamento que cria a ideia nele mesmo de uma continuidade, da necessidade de uma continuidade para ele próprio. Assim, ele cria a imagem, o quadro de alguém presente, que é o pensador. Não é o pensador que cria o pensamento, é a presença do pensamento que alimenta, sustenta, fornece a ideia de uma identidade que se vê presente, que é o eu, o ego, o pensador. Não é o pensador que cria o pensamento, é o pensamento que cria esse pensador para manter a sua continuidade. E nós fomos pegos nesta armadilha. Estamos vivendo assim. Portanto, é a presença do pensador em sua confusão, que está na ideia de um dia ter um encontro com Deus, um encontro com a felicidade. É o próprio pensamento criando o problema e acreditando numa solução para o problema que ele mesmo está criando. Assim, o pensamento coloca Deus como uma realidade lá, em algum lugar, no tempo. Coloca a felicidade lá, em algum lugar, no tempo. O pensamento é incapaz de tomar ciência do momento presente, da verdade que está aqui e agora se revelando. E a verdade presente aqui e agora é a realidade de Deus. É a realidade da felicidade, do amor. É a realidade da liberdade. Mas o pensamento vive dentro do seu velho movimento. E o seu movimento é o movimento do conhecido, do previsível. É o movimento do passado. É o movimento da imaginação, da memória. O pensamento ele está alienado da vida como ela acontece. Portanto, ele é incapaz de se situar no momento presente. Ele é um movimento que vem do passado, se projetando para o futuro o tempo todo e colocando uma identidade presente nisso, que é o pensador. Acompanhe com calma isso. Esse sentimento que você tem de ser alguém, alguém que está aqui porque veio do passado, alguém que está aqui caminhando para o futuro, é algo criado pelo pensamento. É o pensamento que estabelece a ideia de alguém presente. Alguém para encontrar Deus. Alguém para ser feliz encontrando a felicidade. Aqui, a investigação da natureza do sofrimento é o que nos aproxima da verdade da revelação, daquilo que está além do eu, além do ego, e, portanto, além desta confusão criada pelo pensamento, que envolve sentimentos, emoções, sensações e percepções. A partir deste centro que se mostra presente em razão da presença do pensamento, mas que de fato não é real. Não existe qualquer eu, pessoa, esse eu mesmo, a mim mesmo, para mim, aqui, neste momento. São expressões que delas fazemos uso a partir do pensamento, na ideia de um pensador.
assumindo essa expressão, o que é inteiramente falso. É apenas o pensamento se projetando na ideia de um pensador e usando pronomes como eu, meu, minha. A realidade é a vida como ela acontece. E nela não existe o eu. O que nos revela isso é a presença do autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir como olhar, como escutar, como perceber, como sentir, como atuar sem o pensador. E, portanto, sem o modelo do pensamento, que envolve também impulsos de sentimentos e emoções para propósitos de realizações futuras. Porque não existe tal coisa como o futuro, quando a realidade está se revelando aqui e agora, no escutar, no olhar, no perceber. Durante toda a nossa vida, tudo que nós temos feito é na ideia, no alvo e no propósito de um futuro, de uma realização futura para esse mim, para esta pessoa. Nós não sabemos lidar com a vida como ela acontece, porque olhamos para a vida a partir desse fundo de memórias, de reações que nascem do pensamento e, portanto, do passado. A felicidade é algo presente, não é algo que se encontra, porque não existe tal coisa como o futuro para ser. E felicidade é basicamente ser. Não se trata de ser feliz, de ser realizado, de ser amoroso. A presença de ser é amor. A presença de ser é felicidade. A presença de ser é realização. Isso não está no tempo. Isso não está no amanhã. O despertar de sua natureza real, da verdade sobre você, aquilo que alguns chamam de iluminação ou despertar espiritual, não é algo no tempo, não é algo no futuro, porque não existe tal coisa como o futuro, porque não existe a presença do tempo sem a presença do pensamento. Como a presença do pensamento é só o passado, não existe tal coisa como o futuro, quando o pensamento está presente. E não existe tal coisa como esta realidade de ser, quando o passado está presente, que é o pensamento. Assim, esse encontro com Deus, ou esse encontro com a felicidade, não é para o pensamento, não é para o pensador, não é para o eu. Não é algo que é o resultado de todo um trabalho que se faz. Você não acumula, você não adquire, você não dá esta forma a esse natural estado de ser, porque ele está aqui e agora. E, no entanto, ele está fora do tempo. Não é algo que alguém adquire, consegue, amplia, acumula.
A realidade divina, ela é atemporal. O nosso modelo de pensar e sentir sobre a vida é de acumulação, é de acúmulo, é de evolução e crescimento. Sim, de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista físico, nós presenciamos as coisas evoluindo, crescendo, se ampliando, passando por mudanças e modificações físicas e biológicas. Mas do ponto de vista interno, internamente, não existe tal coisa como este eu. Para psicologicamente crescer, evoluir e adquirir, a partir do crescimento, esse status chamado iluminação espiritual ou realização de Deus. Colocando de uma outra forma, a pessoa não se ilumina. Quando temos o fim da ilusão de uma identidade que se vê presente, atuando neste momento porque veio do passado e está indo para o futuro. Quando temos o fim para a ideia de uma identidade que tem um nome, tem uma forma, e tudo aquilo que o pensamento imagina sobre esta entidade, sobre esta pessoa. Quando isso termina, quando isso não está mais presente, termina aqui essa ilusão. A ilusão de alguém, deste eu, deste mim, desta pessoa, para a felicidade, para o encontro com Deus, para a realização espiritual ou iluminação espiritual. Nosso trabalho aqui consiste em olharmos diretamente para tudo isso, tomarmos ciência de todo esse modelo de ser alguém, de ser esta pessoa, envolvida como ela está, como ela se encontra, em toda esta condição psicológica de emoções, de sentimentos e sensações particulares e pessoais. O abandono de tudo isso é o abandono desse condicionamento psicológico, deste eu. É quando surgem estas ações inteligentes, estas emoções livres, esse sentir real, essa coisa de lidar com a vida de fato como ela é, sem a ideia de alguém presente, atuando a partir da memória, a partir do pensamento. Haverá uma qualidade de ação livre, de pensar livre, de sentir livre, de atuar livre, sem esse fundo de condicionamento psicológico, sem essas diretrizes das imagens que o pensamento estabelece para uma identidade que precisa ser feliz, que precisa encontrar o amor, encontrar a paz, encontrar Deus, encontrar a felicidade. É isso que estamos aqui com você, investigando. A realidade sobre você é algo que está aqui e agora. Essa realidade sobre você é a realidade sobre a vida, é a realidade sobre Deus, é a verdade da felicidade. Assim, não existe qualquer movimento para alcançar, para subir degraus, para chegar ao topo, a esse lugar que o pensamento imagina como sendo o lugar onde Deus está, que a felicidade se encontra, que o amor se realiza. Esse espaço, este momento, eu me refiro a esse espaço livre do pensador, livre do pensamento.
livre de toda esta motivação da emoção, da sensação e da percepção particular deste centro que é o eu, o ego. A presença desse espaço, livre desta condição, revela aquilo que aqui está presente além do conhecido, aquilo que é eterno. Esse encontro com Deus não é um encontro que você realiza, é um encontro com a realidade deste ser que é você. Quando esta ideia de alguém, que é a pessoa, não está mais presente. É isso que aqui estamos com você, trabalhando nesses encontros. Nós temos encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, aprofundando esses assuntos, descobrindo como olhar para tudo isso, como assumir a verdade sobre esta realidade divina que nós somos. Aprendendo a olhar diretamente para a vida, sem a ilusão de uma identidade que está presa, prisioneira dos seus próprios motivos, razões, intenções, que se sustentam no velho modelo do pensamento condicionado, do pensamento programado, do pensamento social, cultural. A ciência da verdade de ser é a presença da sabedoria, do amor, da liberdade, desta ciência de Deus, desta real consciência que é a presença da felicidade. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. São 2 dias de uma forma online. Assim, eu quero deixar um convite aqui para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No ego você jamais será livre. No ego você está alienado de você. Você está distante de sua natureza verdadeira, afastado de sua liberdade natural, que é felicidade, que é paz, que é amor, que é inteligência.